Dando sequência à nossa série de mensagens, durante esse mês agora nós estivemos aqui conversando sobre aquilo que nós chamamos sobre os nossos fundamentos, né? Qual que é a nossa missão e a visão da igreja. E durante esse tempo nós refletimos e conversamos e entendemos de forma clara que uma missão e uma visão de uma igreja não é simplesmente algo que nós fazemos um exercício e descobrimos qual é a nossa missão ou visão dentro de uma visão de marketing, de alcance, simplesmente, mas sim que nós temos a nossa fonte, que é as Escrituras, no qual o próprio Deus nos inspirou para que nós, assim, pudéssemos saber aquilo que Deus tem para nós como igreja, e que a gente pudesse viver a missão e a visão de Deus acima de todas as coisas, né? Quanto mais tempo vai passando na igreja e nas nossas vidas, às vezes nós vamos moldando aquilo que é propósito de Deus segundo os nossos propósitos, e nós precisamos voltar para as Escrituras e entender que igreja não foi algo simplesmente inventado pelos pastores, por Menon Simons, pela Reforma, mas foi inventado e criado pelo próprio Deus e pelo próprio Cristo. Então, a igreja de Cristo tem que seguir aquilo que o seu mestre mandou ela fazer. Então, nós vimos que, muito claro durante esses domingos, que Jesus ele é o centro da nossa fé. Jesus, ele não existe outro fundamento no qual nós temos como igreja que não seja Cristo Jesus, né? Jesus ele é o centro da nossa fé e prática, é Cristo que é o nosso modelo, é Cristo que é a base de tudo que nós fazemos, tudo que nós anunciamos, todas as reuniões, todos os encontros que nós temos, é sobre essa base que é Cristo Jesus, e é para proclamação desse fundamento que é Cristo Jesus. Então, não existe um encontro de um povo de Deus que não seja para anunciar Cristo Jesus. Se nós temos um encontro que anunciamos outra coisa que não é Cristo Jesus, não é a igreja de Cristo, é qualquer outra coisa. Mas nós também cremos que na inerrância das Escrituras, e cremos que ela é inspirada por Deus e que ela sim é o alimento para todos nós. Nós entendemos que nós somos chamados por Deus para fazermos discípulos em todos os lugares e todas as nações. Isso é um chamado claro da igreja de Cristo Jesus. E por isso nós queremos continuar, e aí eu vou terminar depois o texto com a mensagem. Eu quero convidar você a de novo abrir o texto lá de 1 Coríntios. Texto de 1 Coríntios, e não sei, eu vou perguntar para a Rose, talvez adivinhar, qual que é o texto da mensagem de hoje, Rose? 1 Coríntios, capítulo 13. Olha como Deus faz as coisas, né? Quando você falou, eu falei, bom, está tudo... É a confirmação de Deus. Mas um texto muito conhecido, um texto maravilhoso, 1 Coríntios capítulo 13, nós temos aqui essa descrição sublime e marcante do amor. Só que você precisa dar uma olhada ainda comigo, e eu quero convidar você a só prestar atenção em alguns detalhes muito importantes para você entender que quando Paulo faz essa descrição do amor, tem um contexto que ele está descrevendo. E talvez a maioria das canções, a maioria das poesias, né, que reflete sobre o amor, talvez foi aquele momento, né, de paixão entre uma pessoa e outra, e aí lembrou e descreveu, um momento de saudade, assim, né, que aí a pessoa foi inspirada a escrever aquela cantiga ou aquele poema e tal. Não foi o caso de Paulo. A igreja de Coríntios era uma igreja muito complicada. Uma igreja que estava dividida, uma igreja que estava tendo muitos problemas. O contexto dessa igreja era um lugar ali, Corinto era um lugar onde o paganismo era muito forte, existia templos para adoração a Deus, existia cultos e orgias cultuais naquele contexto, era um contexto muito difícil da igreja existir, a idolatria era muito forte. E essa igreja está reunida ali, e é uma igreja que fica claro para nós que era uma igreja cheia de dons espirituais. Era uma igreja que continha dons, e dons maravilhosos. Se você olhar assim, nossa, que igreja que é marcada por ter dons e habilidades, era essa igreja. E por isso, no capítulo 12, Paulo faz uma descrição a respeito dos dons, e ele começa a falar dessa diversidade, e fala do corpo de Cristo. Que ele fala, olha, nós somos um corpo e nós temos
partes diferentes. Nós somos diferentes, mas todos nós compomos o mesmo corpo. Nós somos formados por membros diferentes, mas nós estamos fazendo parte do mesmo corpo, no qual o cabeça é Cristo Jesus. E ele vai fazer essa descrição e vai falar que, olha, vocês estão aí brigando para ver quem são os melhores, quem tem os dons melhores, mas sim, busque os dons espirituais, mas Deus nos fez de formas diferentes. E ele também, lá no final do capítulo 12, ele vai dizer que Deus estipulou a liderança na igreja. E aí ele fala desses dons, fala sobre isso, e aí ele começa o capítulo 13 falando assim, dá uma olhada lá no versículo, capítulo 13, no versículo 1, que ele fala assim, na minha versão, fala assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Algumas versões vai dizer assim: passo a mostrar agora um caminho ainda melhor. Então percebe que ele está fazendo uma descrição sobre como são os dons, que o corpo de Cristo tem dons, que nós somos diferentes, mas nós fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. E aí ele fala, por isso um membro não pode dizer para o outro que deve ser assim ou aquilo, porque nós fazemos parte de um corpo que foi Deus que nos formou. Fala dos dons, da importância dos dons, mas ele fala, agora eu vou passar a ensinar vocês, mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Existe o caminho que os dons, de nós entendermos que os dons são algo fundamental e importante na vida de uma igreja, e sim, você tem dons, você que teve um encontro com Cristo Jesus, você tem dons. Não ache que você não tem dons porque você não tem habilidade igual de fulano ou ciclano. Você tem dons. E a Bíblia vai dizer que o Espírito dá a cada um como ele convém. Então, ele pode ser que ele deu um dom para você diferente do meu e para o outro, mas nós temos dons. Você é chamado por Deus e o reino de Deus poderia estar funcionando muito melhor se você estivesse colocando o seu dom a serviço dele. Mas, aí Paulo fala, passos a ensinar vocês um caminho ainda melhor. Lê aí comigo. Passo a ensinar vocês um caminho ainda mais excelente. E aí ele continua e fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ele está dizendo assim, se eu não tiver amor, ainda que eu fale a língua dos homens, e parece que essa igreja aqui tem um problema muito sério, que eles estão procurando e comparando o dom de línguas como se quem tem o dom de línguas está em outra escala espiritual. E aí Paulo está fazendo justamente essa defesa e colocando assim, olha, ainda que eu fale o dom das línguas e dos anjos, mas se eu não tiver amor, serei como um sino. Você já viu um sino quando toca? Pam! Ou como um prato. Tem a bateria aqui, né? Dá muito fácil da gente entender. Fez barulho, né, irmãos? E? Fez barulho. Nós estamos reunidos. Um prato fez barulho. Edificou o que a sua vida? É exatamente isso que Paulo está dizendo. Se eu não tiver amor, ainda que eu fale todos esses dons e que eu fale em línguas, se eu não tiver amor, é a mesma coisa de eu pegar algo e só fazer barulho. Edificou o que a igreja? Foi simplesmente como um sino que ecoou. Então, ainda que eu pare e comece a dizer que eu tenho esses dons, se eu não é carregado de amor, é como simplesmente um barulho vazio que não edifica a vida de ninguém. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os ministérios e todo o conhecimento e tenha a fé capaz de mover a montanha, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Dá uma olhada, irmãos, que ele está falando, ainda que eu tenha esses dons que vocês valorizam, ainda que eu seja aquela pessoa carregada de habilidades, que no meio de vocês são as pessoas que vocês têm por mais autoestima, se eu não tiver amor, isso de nada vai me valer. E mesmo que eu seja conhecido por alguém com uma fé capaz de mover montanhas,
É claro que tudo isso que Paulo está dizendo, ele está jogando um extremo, ele não está falando sobre algo que aconteceu de fato, ele está dando um exemplo de um extremo. Ainda que eu seja uma pessoa assim, conhecida no meio de vocês por alguém fervoroso, cheio de fé, sabe aquelas pessoas que você conhece e fala assim, olha, se tem alguém que orar por mim vai acontecer, é fulano, porque fulano é fervoroso. Paulo está dizendo, ainda que eu seja essa pessoa conhecida no meio de vocês, que se eu orar eu faço coisas grandes, porque uma montanha é capaz de mover. Sou alguém tão conhecido assim, ainda que eu seja alguém assim, se eu não tiver movido de amor, isso de nada vale. Ainda que eu faça as coisas grandiosas e muito valorizadas por vocês, se eu não tiver amor, nada disso me vale. E agora ele faz outra descrição, dizendo um pouco sobre o que esse amor que ele está falando é. Mas antes de você entender sobre o que esse amor é, eu quero que você entenda o seguinte, que aqui Paulo está fazendo uma descrição de um amor que é muito difícil para mim e para você compreender. E eu preciso fazer essa pausa e você precisa entender isso, porque senão a gente sempre vai continuar achando que a Bíblia é algo muito distante de nós e não está na nossa realidade. Paulo aqui ele está fazendo a descrição de um amor que é o amor ágape, que é um amor extremamente sacrificial. O amor ágape é um amor sacrificial, é um amor que ele não busca o seu próprio interesse. E isso para nós é extremamente difícil de nós compreendermos. Paulo poderia ter usado na época o amor eros, que era o amor muito conhecido na cultura deles, que era o amor erótico, o amor que alguém sente atração pelo outro e aquilo é transformado de forma de amor e é expressado dessa forma. Na cultura deles era conhecido por esse amor eros, afinal eles tinham cultos, orgias cultuais, então eles sabiam essa expressão. Só que ainda assim, esse amor erótico, esse amor tem uma raiz que envolve um interesse humano sobre o outro. Então é um amor que não ia corresponder a esse amor que Paulo quer descrever. Ainda que ele usasse o outro amor, o amor filéu, é um amor de fidelidade, um amor que expressa esse companheirismo, ele ainda ia ficar muito difícil de entender. E aí Paulo usa aqui o amor ágape, que é esse amor sacrificial, esse amor que não busca o seu próprio interesse. Ele praticamente não é usado pelo mundo antigo, essa expressão. Naquela época, praticamente ninguém usava essa expressão para dizer, quando fosse falar de amor, usar esse amor ágape. Porque ele era desconhecido. O eros sim, filéu sim, mas esse não. E é interessante que quando ele está falando desse amor, irmãos, eu e você, nós precisamos entender que essa maravilha do amor de Deus expresso pela mim e pela sua vida é algo que nós só somos capazes de compreender de forma parcial através da ação do Espírito Santo. Você só consegue compreender esse amor ágape quando eu falo para você sobre amor e você tenta compreender em partes esse amor de Deus pela sua vida quando o próprio Espírito Santo revelou esse amor na sua vida. Porque ainda que eu tente colocar palavras, e ainda que Paulo vai colocar palavras para descrever, ele é infinitamente maior do que tudo aquilo que nós podemos descrever. Mas você, em parte, que já teve um encontro com Jesus, consegue entender esse amor, em partes, não consegue? Quando eu falo para você o amor de Jesus pela minha e a sua vida, você que já foi constrangido por esse amor de Jesus, você consegue entender, de longe, eu acho que eu tento imaginar o que é esse amor de Deus por mim. E não cabe em mim. Porque se Deus me salvou, sendo eu tão mero pecador, e tão pecador como eu sou, e Deus me salvou e me alcançou, e tem perdão para mim, eu não consigo entender. E mais, Ele deu a vida dele por pessoas igual a mim. Eu não consigo entender esse amor. Para quem tem filhos,
Você consegue imaginar você dar um dos seus filhos pelas pessoas que estão aqui? Eu não vou nem falar por pessoas que você odeia, que você não deveria, mas enfim. Vou nem falar para quem é de ideologias diferentes da sua, visões políticas diferentes da sua. Vamos falar só pelas pessoas que estão aqui, que você conhece, que todo mundo aqui é amigo, né? Todo mundo aqui é parceiro. Você teria coragem de dar a vida do seu filho por uma dessas pessoas? E eu respondo, irmãos, absolutamente não. Não daria a vida do meu filho por nenhum de vocês que estão aqui. Por mais que eu ame a vida de vocês, por mais que eu rogue a Deus pela vida de vocês, e almejo estar com vocês, e almejo ver Deus agir no nosso meio, mas nunca, isso não passa nem na minha cabeça. Por isso que quando nós paramos para refletir sobre isso, a gente fala, esse amor de Deus, esse ágape, não cabe aqui. É impossível entender esse amor de Deus, porque é um amor que nos resgata pecadores de trás desse lamaçal do pecado e leva para a sua glória, e dá perdão, e dá reconciliação, e dá nova vida, novo propósito, e derrama os dons dele sobre nós, para que a gente possa agora viver sobre uma nova perspectiva, para que agora eu e você não tenha mais uma vida focada em si, mas focada em Cristo Jesus, e em obedecer a Ele. Que amor é esse? Que amor é esse que restaura pecadores, que transforma a vida de pessoas? Que amor é esse? É difícil da gente entender, né? Se você acha que você está entendendo, que você é uma pessoa muito bondosa, eu vou fazer uma pergunta para você bem provocativa. Você acha que o amor de Deus é capaz de transformar a vida do Lula? Você já orou por isso? Então você acha mesmo, se você nunca orou? Ou talvez você acha que é capaz, mas você fala, não vou orar porque vai que Deus escuta, né? Aí eu vou ter que estar lá na eternidade vendo ele, falar, ô, companheiro, me perdoa. Você acha que o amor de Deus é capaz de transformar a vida, sei lá, da pessoa que você mais acha que é a pior pessoa no mundo? Eu falei do Lula, mas alguns podem achar que é o Bolsonaro, outros podem achar qualquer outro político. Você acha mesmo? Quando a nossa mente não consegue imaginar o amor de Cristo constrangendo a ponto de ter uma pessoa, a sua vida mudada, significa que a gente está muito longe de entender esse amor de Cristo. Porque eu já vi, irmãos, pessoas que ninguém acreditava que Deus tinha chamado aquelas pessoas. Eu lembro de uma pessoa que se converteu. Tempo atrás, um amigo passou aqui, por acaso ele estava indo fazer um treinamento na AMAS, e aí ele estava com o Marcos lá de Porto, mas de Teixeira Soares no carro, e eles conversando, aí falaram de Vitimarsum. Tem um amigo meu que é pastor, então vamos passar ali para tomar um café. Eles me ligaram, eu falei, não, pode passar aí, né? E aí nós nos encontramos conversando, e aí a gente lembrou de um outro colega nosso, que quando ele se converteu, as pessoas da cidade iam na igreja para ver assim, não é possível que fulano está lá. As pessoas da cidade iam lá para ver se realmente aquela pessoa estava lá na igreja, falando, não é possível. Ele? E aí sabe o que Deus fez? Muitas dessas pessoas que foram lá para ver se essa pessoa realmente tinha encontrado Jesus, começaram a encontrar Jesus. Foram lá e Deus começou a falar na vida delas, e várias pessoas se converteram, porque o amor de Deus sobre a vida de uma pessoa que tinha um péssimo histórico na cidade, o amor de Deus transformou a vida dele, a ponto dele confessar Jesus. E só o fato desse testemunho, Deus agiu tão grande que outras pessoas confessaram a Cristo por causa da história de vida dele. Ele está casado hoje, tem família, serve ao Senhor, está uma bênção, vida transformada, pelo amor de Cristo Jesus. Por isso eu quero que você entenda que quando nós vamos ler agora esse texto sobre o que o amor é, eu não quero que você
leia esse texto pensando no sentimento que você tem pelas pessoas que te agradam. Eu quero que você pense nesse amor sacrificial de Deus, que alcança tudo em todos. Vamos ler. Versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor de Deus tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. É só esse Deus para expressar um amor assim por nós. Porque o meu amor, irmãos, busca o meu próprio interesse. O meu amor inveja. O meu amor é tudo isso, carregado de tudo isso, infelizmente. Até pelos meus filhos que eu posso dizer, não, é o amor mais sincero que eu consiga ter, mais sem maldade. Eu ainda daqui a pouco começo a projetar os meus quereres, os meus sonhos pessoais na vida do meu filho, e daqui a pouco o meu filho não diz mais respeito sobre o plano de Deus na vida dele, mas diz respeito sobre o projeto de filho que eu tenho. E eu vou dizer que esse amor não busca o meu próprio interesse? Se até com os nossos filhos a gente é capaz de fazer isso. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus pela mim e pela sua vida, ele é sincero. Ele nos ama a ponto de se entregar de forma sacrificial. Versículo 8, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Irmãos, eu quero que você lembre do contexto no qual Paulo está escrevendo isso aqui agora. Paulo fala assim, o amor, ele nunca vai passar. O amor, ele não perece, ele não passa. O amor não tem prazo de validade. Não tem um ponto. Lembra que esse amor não é o amor que eu e você somos capazes de compreender, né? Porque eu posso te amar hoje e amanhã eu estar brigando com você, não é? Mas o amor de Deus, não. Ele nunca passa, ele não tem prazo de validade. Não há nada que a gente faça que vai fazer com que esse amor ele deixe de ser derramado pela mim, pela sua vida. Mas ele fala, o amor ele não vai passar. As profecias, ele volta de novo sobre os dons. E ele fala, as profecias, os dons, eles vão passar. Então, parem de ficar brigando para tentar ver quem é melhor entre vocês. Porque ainda que esse dom é graça de Deus para a edificação do corpo de Cristo Jesus, é propósito de Deus na vida de vocês, que vocês derramem e usem o dom de vocês para a edificação da igreja, vai passar. Porque quando vier o perfeito, ele vai reconciliar todos consigo. E agora você acha que o seu dom de ensino vai valer do quê quando nós estivermos do lado de Jesus? Eu tenho cutucado muito vocês, então eu vou me cutucar para não parecer, né? Mas você imagina eu chegando lá para Jesus, Jesus nos resgatou e falou, não, Jesus, eu tenho um dom de ensino aí, de falar de um livro que eu li lá de Gruden. Aí Jesus falou, interessante, né? O que é que ele falou? Tá bom, nossa. Está valendo muito o seu dom de ensino. Não, porque o amor ágape que Paulo escreveu aqui, Jesus, era outro, né? Jesus, Marcos, é. Vamos nem falar dos outros. Falei, vou me cutucar mesmo. Percebe que Paulo está descrevendo isso? Esses dons, eles são maravilhosos, mas eles são para a edificação da igreja. Eles não são por benefício de vocês, porque vocês precisam lembrar que ele tem um propósito até que Cristo volte. E quando Cristo voltar, os nossos dons para a edificação da igreja, eles vão ter cumprido o seu propósito, mas o amor de Deus vai permanecer para todos sempre. Porque Deus, ele é amor. Deus não contém amor, ele é amor.
então o seu amor dura para sempre. E de eternidade em eternidade, o Senhor é Deus. Por isso ele está falando, olha, você tem um caminho mais excelente, que é um caminho eterno, que é o amor. Então, e ele termina esse trecho falando assim, sabe por quê? Porque antes eu pensava como menino, eu falava como menino, eu raciocinava como menino. Agora que eu estou entendendo o Evangelho de Cristo Jesus, a minha mente, a minha compreensão é outra. O meu olhar sobre as pessoas são outros. Criança pensa como criança. Criança tem birra. Criança às vezes fica chateada porque não ganhou na hora que quis. Criança às vezes fala, mãe, você não percebeu o que eu queria. Mas você não falou. Não é assim que a gente responde? Então, irmãos, a nossa compreensão sobre o amor de Cristo Jesus tem a ver com a forma que nós vivemos. Porque a forma como nós vivemos mostra o quanto esse amor de Cristo é vivo em nós. Porque ele vai continuar o texto, e ele vai continuar e vai dizer assim, lá no 12, agora, pois, vemos em parte um reflexo obscuro, como um espelho. E aí você precisa lembrar que o espelho que eles tinham naquela época não era igual ao nosso, tá? O espelho que eles tinham provavelmente era um bronze polido ao máximo que dava, ou prata polido o máximo que dava para tentar refletir o máximo como um espelho. Então, o espelho deles era muito mais turvo do que o nosso, né? Você via aquela imagem mais como um bronze ou uma prata polida. Imagina, né? Hoje a gente vê que nós somos feios mesmo, né? Bem real, assim. E alguns já colocam, tem até luz assim para deixar bem mais claro, né? Para as mulheres fazerem maquiagem. Então, você já... Então ele fala assim, antes a gente via como um espelho, como esse reflexo obscuro. Mas então nós veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conheceremos plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Ele está dizendo, da mesma forma como eu sou conhecido por vocês, vocês sabem quem eu sou, vocês sabem o meu nome, vocês sabem o meu cheiro, vocês sabem como eu falo, vocês sabem como que é o meu jeito de andar, vocês me conhecem. Quando Cristo voltar, nós não vamos conhecer mais como esses reflexos. Nós vamos conhecer de vê-lo. E percebe que o que ele está dizendo é a respeito de como nós olhamos um outro com os nossos dons e que nosso olhar tem que ser pelo amor de Deus. Porque ele está dizendo, se vocês tendo os dons, que é graça de Deus, vocês já conseguem edificar um ao outro, mas lembre, isso é como um espelho. É turvo, porque a gente não vai conseguir compreender esse amor de Deus, mas quando Ele voltar e nós vemos face a face, aí nós veremos a glória do Pai e a glória de como Ele é, a glória do unigênito Filho de Deus. E é sobre isso que Ele está falando, é esse caminho, é que o amor de vocês, o olhar de vocês precisa ser para o outro. E aí ele termina dizendo assim, assim permaneçam essas três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Irmãos, a última palavra para nós encerrarmos essa série, acho que ficou claro, né? É o amor. A visão e a missão de qualquer igreja de Cristo Jesus, se não tiver o amor arraigado, sendo derramado sobre tudo que nós julgamos como habilidades e bênçãos, de nada vale. Ainda que a gente pense no melhor formato de discipularmos uns aos outros e que ninguém da igreja se sinta sozinho, lembra que foi isso? Que ninguém se sinta sozinho, que todos estejam em crescimento espiritual uns com os outros, que isso seja algo marcante em nós e que isso possa ser derramado na vida dos outros, ainda que a gente seja um grupo de pessoas que obedecem ao chamado de Deus e nós fazemos diferença no reino de Deus aqui em Vitimarsum, fazemos diferença em outros lugares, povos e nações, para onde eles nos chamar. Se nós não fizermos isso pelo amor de Deus, de nada vai valer. De nada vale.
Por isso que a pergunta fica assim: que tipo de igreja você quer ser? Que tipo de igreja você quer participar? Aí você tem uma lista, assim, 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 assim. Como você acha, como o pastor da sua igreja deveria ser? Assim, 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 assim. Como a liderança da sua igreja tinha que ser? Assim, 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 assim. E se fizer uma pergunta para você, talvez você já vai escapar a corrente. Né? Lembra da bicicleta, quando você está andando e escapa a corrente? Travou, né? Que tipo de discípulo você é? Pronto, escapou a corrente. Porque o chamado de Deus para você ser discípulo de Cristo Jesus e você edificar, fazer parte da edificação dele, do corpo de Cristo Jesus, é um chamado para aqueles que vivem o amor de Cristo Jesus. Não é um chamado para quem está, eu concordo, eu discordo. É um chamado de quem teve um encontro com Jesus. Irmãos, eu não estou falando para aqui sobre nenhuma técnica de crescimento de igreja. Embora todo ano eu participo de treinamento. Todo ano eu faço treinamento. Todo ano eu vou para congresso. Já fiz mestrado no último ano, comecei a fazer mestrado no último ano, eu busco estudar, eu busco conhecer outras pessoas, eu tenho um grupo com vários pastores de lugares do Brasil e fora do Brasil, faço parte de liderança de juventude fora do Brasil e dentro do Brasil, tento estar conectado, mas nada dessas ferramentas humanas vale se nós não estivermos dobrados a Cristo Jesus e buscarmos viver a simplicidade do amor e do Evangelho de Cristo Jesus. Nada vale eu chegar para vocês, nossa, aqui ó, eu visitei lá a Lakewood. Lakewood nos Estados Unidos é uma das maiores igrejas que tem no mundo. Tem mais de 30 mil membros a igreja. Nossa, eu visitei, eu vi o que eles fazem, irmãos. Agora nós vamos pegar, nós vamos adotar tudo aquilo lá e vai dar certo. Nossa igreja vai crescer exponencialmente. Crescer para quem e por quê? Você ama Cristo Jesus. Esse amor é percebido na vida um do outro. Nós estamos sendo edificados em Cristo Jesus. Porque o chamado e a missão da igreja de Cristo Jesus é amar uns aos outros. Tudo começa no amor e tudo termina no amor. Tudo começa no amor de Cristo Jesus e tudo termina nele vindo nos resgatar. Portanto, não espere outra coisa. Não espere chegar a algo novo que não seja viver a base do Evangelho de Cristo Jesus em primeiro lugar. E eu quero terminar lendo para você um texto que fecha tudo isso que nós estamos falando aqui. 1 João, no capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Eu quero que, se você não lembra de nada do que eu falei, você não lembrar de nada que eu falei nessa manhã, que você saia daqui com esse texto no seu coração e disposto a meditar nele essa semana e fazer devocional nele nessa semana. 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7, quando diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se não amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Eu quero que você pule agora lá para o versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor, ele expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse amor é o amor de Cristo Jesus por nós. O amor que expulsa todo o medo. O amor que expulsa todas as nossas
intenções egoístas. É um amor que chama eu e você para colocar em prática, não só a respeito da nossa relação com Deus, mas a nossa relação com o próximo. O amor de Cristo Jesus tem que ser algo percebido em nós. Tem que ser algo que constrange as outras pessoas. Algo que as pessoas, ao se deparar com nós, fiquem com dúvidas no nosso dia a dia sobre nós. Tipo, como é que você consegue agir assim? Pelo amor de Cristo Jesus. Como é que você não voou no pescoço da pessoa lá no seu trabalho? É pelo amor de Cristo Jesus. Como é que você conseguiu falar e aquelas crianças lá acalmaram? É pelo amor de Cristo Jesus em nós. Que essa seja a marca, porque nós não marcamos as pessoas pelas nossas placas, nós marcamos as pessoas quando elas são tocadas pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. É aí que as pessoas têm a vida transformada, irmãos. Céus e terras passarão, a placa da nossa igreja vai passar, a placa da nossa denominação vai passar, das nossas instituições vão passar, mas o amor de Cristo vai permanecer para sempre. E é isso que nós temos que marcar as pessoas. É pelo amor de Cristo Jesus, porque Ele vai permanecer para todo e sempre. Amém? Vamos orar? Convido vocês a se colocar em pé. Senhor Jesus, ainda que nós tenhamos as maiores habilidades do mundo, Senhor, ainda que as pessoas olhem para nós e nos elogiem por coisas que nós fazemos, nós reconhecemos que é dom do Senhor. Obrigado, Senhor. Mas nós não queremos fazer nada para os nossos próprios interesses, Senhor. A Tua palavra nos mostra que nós podemos estar fazendo coisas tão aparentemente boas, mas com intenções piores do que o incrédulo, Senhor. Então, Senhor Jesus, derrama a Tua graça sobre nós. Não nos permita, Senhor, achar que nós estamos falando algo que diz respeito a nós. Ainda que o Senhor tenha nos concedido tanta habilidade, tantos dons e tantas graças, não diz respeito sobre nós, não é sobre as nossas placas, não é sobre o nosso nome, não é sobre a nossa cultura, Senhor. É sobre o Senhor, é sobre o Teu amor expresso na cruz do Calvário. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a refletirmos, a proclamarmos e anunciarmos o amor de Cristo Jesus. Nós não queremos ser uma igreja que exerce e tem tantas coisas para agradecer, mas que faz por intenções secundárias. Nós queremos colocar as nossas intenções diante da Tua presença e que elas possam passar por essa peneira do amor e que o Senhor possa manter tudo aquilo que é regado do amor de Cristo Jesus por nós. Esse amor incompreensível por nós, mas que ainda assim nós somos chamados todo dia a vivê-lo, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o Seu rosto sobre nós e nos conduza diante com a Tua graça e o Teu favor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.